Bem, vestibulandos, bem-vindo ao Veste Dicas. Eu sou o professor Anderson Macena e vou trabalhar com vocês com a Biologia. Biologia é um tema bastante interessante, bastante atual. Ela pode ser cobrada de várias formas em seu vestibular. Para a gente começar mesmo, vamos entender mesmo o que é a biologia. Biologia quer dizer estudo. Bio quer dizer vida. Obviamente, biologia é a ciência que estuda a vida. Gente, o que é vida? De forma geral, vida é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula. Conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de uma célula. E é baseado em compostos orgânicos, tais como o grupo Chomps. O grupo Chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Para a gente começar um pouco nossas dicas, vamos entender um pouco como é que funciona a questão da evolução. Bom, evolução, de forma geral, são transformações que os seres vivos passam ao longo do tempo, ao longo de sua vida aqui na Terra. Pessoal, há um tema interessante dentro da evolução, vai estar baseado na sua origem da vida. Nós temos 3 teorias sobre a origem da vida. Primeira teoria, criacionista, onde um ser superior criou todos os seres da Terra. A teoria da evolução bioquímica, onde substâncias começaram a viverem mais aproximadas em ambientes aquáticos e essas substâncias ganharam uma força e uma capacidade de se reproduzirem. Teoria dos conservados, também chamada. Bom, a terceira teoria é a teoria da panspermia cósmica. A vida na Terra surgiu a vinda de outro planeta. De outro planeta? Sim, é interessante. No dia 2 de dezembro do ano de 2010, a NASA revelou a existência de uma espécie de bactéria muito interessante, que ela tem uma característica um pouco especial em relação às demais. A bactéria é da família Allomanaceae. Essa bactériazinha tem uma pequena diferença em relação aos demais seres vivos. Os demais são baseados no grupo Chomps. Ela, ao invés do fósforo, apresenta o arsênio. Essa é uma novidade bastante interessante. Baseado nisso, nós podemos entender um pouco melhor como que houve a diversificação da vida na Terra. Como que o vestibular pode cobrar isso de você? A sonda Fênix, lançada pela NASA, explorou em 2008 o solo do planeta Marte, onde se detectou a presença de água, magnésio, sódio, potássio e cloretos. Ainda não foi identificada a presença de fósforo. Interessante, hein? Lembrando que para ser vivo tem que basear em quem mesmo? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Caso esse elemento químico não esteja presente, a vida, tal como a conhecemos na Terra, só seria possível se em Marte surgissem formas diferentes de. O fósforo é importante para nós porque ele é constituinte de 2 substâncias muito interessantes. Olha só quem são elas. Trifosfato de adenosina e o nosso DNA. O trifosfato de adenosina é o nosso ATP, nossa energia. Então, essas novas bactérias, elas conseguem obter o seu DNA não como fósforo, e sim com arsênio. Isso é uma novidade que pode nos garantir, olha só, hein, pode nos garantir a existência de vida em outro planeta fora o nosso. Próxima dica, a dica que vamos estar trabalhando agora está baseada no incidente que aconteceu esse ano, no dia 11 de março de 2011, lá em Fukushima. O terremoto e, por consequência, o tsunami que atingiu a Fukushima e o Japão. O importante para nós sabermos sobre isso, e que pode ser cobrado em nosso vestibular, é em relação à usina nuclear que tem lá em Fukushima. Essa usina trabalha com alguns radioisótopos interessantes. Vamos estar discutindo um pouco sobre eles. Dentro desses isótopos radioativos, vamos destacar 2. O césio 137 e o iodo 131. Bom, com o incidente, esses 2 isótopos radioativos foram liberados no mar. Gente, para quem não está lembrado, o maior transtorno que tivemos de forma nuclear no Brasil foi em Goiânia no ano de 1987, onde o césio também estava envolvido.
esse iodo 131, ele pode muito bem causar algumas alterações fisiológicas, baseado em nós, seres humanos, na glândula tireoide. Essa glândula produz dois hormônios, o hormônio T3 e o hormônio T4, que regulam o nosso metabolismo. Então, temos que ter cuidado com esse tipo de radiação, com esse tipo de situação em relação ao nosso vestibular. Um outro tema interessante em relação a Fukushima vai estar vinculado às nossas neoplasias. O que vem a ser neoplasias? De forma geral, neoplasia quer dizer câncer. Câncer, mais ou menos 100 doenças diferenciadas que têm duas características em comum. Olha só quais são elas: metástase e a angiogênese. Metástase é a capacidade que o tumor apresenta de se deslocar dentro do nosso corpo. Ele desloca-se de um tecido para o outro. Já a angiogênese é a capacidade desse tumor produzir novos vasos sanguíneos. Se irão produzir novos vasos sanguíneos, isso quer dizer que eles irão roubar o nutriente do tecido sadio. Por isso, esse cara é tão ruim para nós, por isso ele pode causar a morte. Só para nós termos uma noção, é a segunda maior causa de morte no Brasil, o câncer, melhor dizendo, a neoplasia. Mais de 80% dos cânceres são devidos ao meio ambiente. E aí, o que é ambiente? Ambiente, de forma geral, é tudo aquilo que nos cerca, é tudo aquilo que está em volta de nós. Mas vamos caracterizar melhor a situação câncer. O que vem a ser câncer em si? As nossas células têm uma informação genética para desligar, para morrerem. Quando essas células não conseguem mais se desligarem, não conseguem mais morrerem, começarão a se reproduzir durante muito tempo. E essa maior reprodução formará os famosos tumores. Então nós precisamos ter o que mesmo? Uma regulação genética. Olha a palavra, hein? Regulação genética em relação às nossas células que tornar-se-ão um câncer. Vamos ver como que isso pode ser cobrado em nosso vestibular. Existem genes supressores de tumores que inibem o desenvolvimento do câncer. Esses genes atuam codificando. Vamos só relembrar? Existem genes que atuam onde? Olha só, como supressores de tumores. Eles não deixarão a célula reproduzir indefinidamente. Só para deixar bem claro, o câncer ele surge a partir do momento que a sua célula começa a reproduzir demais. Gente, qual seria a resposta correta? Proteínas específicas que inibem as divisões celulares descontroladas. Se a minha célula começa a se dividir de forma descontrolada, ela não irá mais morrer. Se não irá mais morrer, poderá ocasionar o famoso câncer. Bom, iremos ver agora a nossa terceira dica, uma dica bastante interessante para o nosso vestibular. Bioacumulação. Bioacumulação, vamos só pegar a palavra em si. Bio quer dizer vida. Acumulação é esse sentido mesmo, acumular-se ao longo de níveis tróficos. Gente, o que é um nível trófico? É a posição do indivíduo, é a posição do ser vivo ao longo da cadeia alimentar. Bioacumulação também pode ser chamada de magnificência trófica. Olha só, bioacumulação também pode ser chamada de magnificência trófica. Vamos entender um pouco como é que funciona essa tal de bioacumulação. Nós temos uma cadeia alimentar aqui no quadro representado, onde nós temos plantas no fundo. Essas plantas no fundo do rio são seres produtores. O produtor sempre estará no primeiro nível trófico, tá? Depois das plantas, nós temos um caramujo no segundo nível trófico. Nós temos lambaris, peixes maiores e aves, em sequência. Depois do primeiro, segundo, terceiro e aqui nesse caso até o quinto nível trófico. Tem um outro detalhezinho em relação à bioacumulação. Tem outro detalhezinho em relação a essa bioacumulação. A planta, que é o ser produtor, ela vai ser consumida. E quem está no segundo nível trófico, nós iremos chamar de consumidor primário. Vamos imaginar uma coisa. Se por acaso essa planta acumulou uma unidade arbitrária de um metal pesado, uma só unidade para ficar fácil para nós entendermos. Esse caramujo, que está aqui em subsequência, vai se alimentar da planta. Só que ele não se alimenta de uma só planta, ele vai comer duas. Vamos fazer para ficar mais fácil nossas contas. Se a planta tinha um metal pesado, esse caramujo agora terá quantos? 2. O lambari também não irá se alimentar de apenas um caramujo, irá se alimentar de mais do que 2, por exemplo. Então no lambari agora nós temos
4 metais pesados. Isso vai acontecendo ao longo da cadeia alimentar. Quanto mais distante nós estivermos do produtor, maior será a acumulação desse metal pesado. Vamos entender como isso pode ser cobrado em seu vestibular. Em uma área próxima a um açude, irrigada para o cultivo de cana-de-açúcar, foi utilizado DDT em larga escala, objetivando evitar o aparecimento e a proliferação de pragas. Parte da água utilizada para a irrigação da lavoura retornou ao solo por infiltração, levando, consequentemente, para o manancial o DDT que acabou se acumulando no açude. Neste ecossistema, existe a seguinte cadeia alimentar: fitoplâncton, representando para nós o produtor, peixes herbívoros, peixes carnívoros e gaivotas. Podemos esperar que a concentração do DDT nas gaivotas seja: primeira coisa, nós temos que representar a gaivota na minha cadeia alimentar. Se o fitoplâncton é o produtor e está no primeiro nível trófico, a minha gaivota estará no 4º nível trófico. Quanto mais distante do produtor, maior será a sua bioacumulação. Então, gente, qual seria a resposta correta para esse exercício? Maior do que a do fitoplâncton. Então, a concentração de DDT nas gaivotas será maior do que a do fitoplâncton. Vou apresentar para vocês agora a nossa 4ª dica, que está vinculada à botânica. Botânica é a parte da biologia que estuda as plantas, os indivíduos do reino plante. Começaremos entendendo esse material através de uma questão bem interessante, que é uma questão que tem 2 dicas bastante interessantes. Vamos prestar atenção. Atualmente, o Brasil está na corrida pela 2ª geração do etanol, o álcool combustível produzido a partir da cana-de-açúcar, tanto do caldo, rico em sacarose, marquem para mim sacarose, presta atenção nesse nome, quanto do bagaço rico em celulose, sacarose e celulose. Presta atenção nessas 2 palavrinhas. O processo para a produção do etanol é denominado fermentação alcoólica. Olha só o que a letra A quer nos perguntar. Qual dos 2 substratos, caldo ou bagaço de cana, possibilita a produção mais rápida de álcool e o porquê? Vamos pensar um pouco. O caldo está composto pela sacarose, o bagaço pela celulose. A sacarose é um disacarídeo, uma molécula com apenas 2 monossacarídeos. Já a celulose é um polissacarídeo, um polímero bastante grande composto por vários monômeros, unidades menores, que nesse caso é também um açúcar. Gente, é mais fácil nós quebrarmos a sacarose, que é menor, ou a celulose, que é maior? Obviamente, a sacarose. Dessa forma, por ser menor, por estar mais fácil de acesso, o substrato do caldo é o mais interessante para nós. Na letra B, ele quer saber o seguinte: 2 diferenciações em relação a angiospermas. Vamos ver. O milho é outra monocotiledônea que também pode ser usada na produção de álcool. Existem 2 características das monocotiledôneas que as diferenciam das dicotiledôneas, atualmente denominadas eudicotiledôneas. Vamos só lembrar, o Brasil usa o biocombustível álcool através da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos utiliza-se do milho para produzir o seu álcool. Vamos enxergar como seriam as principais diferenças entre as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. Nós temos um gráficozinho aqui, uma figura A e a figura B, representando 2 tipos de vegetais, 2 tipos de angiospermas. Olha o tanto que é fácil, olha o tanto que é interessante. Na figura A, nós temos uma semente com 2 cotilédones. Então, com certeza, está representando para nós as dicotiledôneas. Na figura B, nós temos apenas um cotilédone. Se é um cotilédone, está representando para nós as monocotiledôneas. Essa é a principal diferença entre as 2. Mas iremos entender um pouquinho mais sobre essas diferenças. Em relação à folha, as dicotiledôneas apresentam folhas reticulaриnéveas. Olha que palavrinha legal, reticulaриnéveas. Já as monocotiledôneas apresentam folhas paralelinéveas, tá? Em relação à disposição dos feixes fasciculares dentro do caule, o que é um feixe fascicular? É um feixe de vasocondutores, xilema e floema. Nas monocotiledôneas, esse feixe é meio difuso, não é bem organizado não, como mostra a figura. Já nas dicotiledôneas, apresentam a maior
organização. Para fechar esse tópico, vamos voltar e falar um pouquinho sobre a estrutura floral. Nas monocotiledôneas, essa estrutura é trímera. Trímera vem de 3 unidades, de 3 composições. Já nas dicotiledôneas, a estrutura é tetrâmera ou pentâmera. Tetrâmera, 4, pentâmera, 5. A nossa próxima dica vai estar vinculado em relação a um tema bastante recorrente que cai bastante nos vestibulares, é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual direto está batendo na porta do vestibular e eles geralmente abrem essa porta para esse tema. Então não deixaremos sermos enganados por esse tema. Em relação ao ciclo menstrual, temos que pensar em 2 órgãos femininos. O primeiro órgão é o ovário, o segundo órgão é o útero. Sobre o ovário, atuam-se 2 hormônios, um tal de FSH, hormônio folículo estimulante, e um tal de LH, hormônio luteinizante. Sobre o útero, atuarão também 2 hormônios importantes e principais, que é o estrógeno e a progesterona. O LH e o FSH é produzido na neurohipófise, mais especificamente na adenohipófise. Já o estrógeno e a progesterona são produzidos no ovário. Presta atenção e veja como que isso pode ser cobrado em seu vestibular. O gráfico abaixo mostra a variação na concentração de 2 hormônios ovarianos durante o ciclo menstrual em mulheres, que ocorre aproximadamente a cada 28 dias. O vestibular quer que você pense que esse ciclo ele é regular. Por que o ciclo regular? Ciclos regulares duram 28 dias. Isso é bom pra gente, porque a grande maioria das mulheres apresentam ciclos irregulares e não seria fácil para nós analisarmos. Vamos pensar um pouco. Letra A. Identifique os hormônios correspondentes às curvas A e B e explique o que acontece com os níveis desses hormônios se ocorrer fecundação e implantação do ovo no endométrio. Vamos prestar atenção no gráfico, presta atenção no 14º dia. A ovulação acontece aproximadamente na metade do ciclo regular, por volta do 14º dia. E essa ovulação está baseada e mediada através da atuação de um hormônio interessante. Seria o decaimento do hormônio estrógeno e a elevação do hormônio progesterona. O estrógeno decai e a progesterona começa a subir para que haja a manutenção do endométrio. A importância do endométrio é manter viva a chance de um ovozinho ficar lá bem grudadinho nele, dando origem a uma nova vida. Então, gente, a curva A representa o nosso estrógeno, enquanto que a curva B representa a nossa progesterona, tá? Curva A, estrógeno, curva B, progesterona. Mas tem mais uma questão aqui. A questão é o que acontece com esses hormônios se ocorrer a nossa fecundação. A progesterona, ela é responsável pela manutenção do nosso endométrio. Se, por acaso, houver fecundação, eu preciso desse endométrio para fixar o nosso embrião. Então, ela não pode cair. Durante a fecundação e após a fecundação, melhor dizendo, esse nível de progesterona deve se manter constante, tá? A progesterona mantém-se constante após a nossa fecundação. Letra B. Qual a função do endométrio e da musculatura lisa do miométrio? O endométrio já até comentamos. A função dele é nutrir o embrião, inicialmente, fixar o embrião e ajudar na formação da placenta. Já a musculatura lisa do miométrio vai ajudar durante as contrações. Nossa próxima dica, bastante interessante para nós, e essa dica é muito importante. Matriz energética. Gente, é muito comum você ouvir nos noticiários a população se revoltar com o absurdo preço da gasolina. O petróleo tem uma variação bastante interessante de preço nos últimos anos e isso está pesando no seu bolso. Isso é um tema que pode cair no vestibular. Como, professor? Deixa eu mostrar. O petróleo, ele é uma fonte de energia não renovável. Vai acabar? Vai acabar. Mas mesmo com o pré-sal,
mesmo com o pré-sal. O pré-sal vai só adiar o fim do nosso petróleo por alguns tempos, mas vai acabar do mesmo jeito. Então temos que pensar numa fonte alternativa, temos que pensar em algo que venha suprir a nossa necessidade energética. O primeiro ponto interessante nesse pensamento é a utilização de biocombustíveis. O Brasil sai então na frente, já que nós temos o biocombustível álcool, o etanol, produzido através da cana-de-açúcar. Nosso país é extenso, então nós temos grandes áreas que podem ser utilizadas na produção da cana-de-açúcar e, consequentemente, maior produção do etanol. Mas, para pensarmos na produção do álcool, nós temos que entender que é baseada em 3 processos biológicos, dos quais iremos sacar um que é a própria fermentação. Vamos entender um pouquinho sobre a fermentação em relação ao nosso tópico da matriz energética. Fermentação. O que seria a fermentação? É o processo de obtenção de energia através da quebra da glicose. Através da quebra da glicose, irá ser produzida energia. Mas nesse processo não ocorre a participação do oxigênio. Por isso que é fermentação. A fermentação mais famosa para nós, e a que nós queremos entender um pouquinho, é a fermentação alcoólica. Alcoólica lembra álcool. É através desse processo que fungos atuam sobre a cana-de-açúcar e irão produzir o nosso famoso etanol. Bom, um outro processo interessante para nós está vinculado na nossa respiração, que também é uma forma de você obter energia. Só que nesse caso, essa obtenção ocorre a participação do oxigênio. A respiração ela é mais energética, ela produz mais ATPs do que a fermentação. Mas outro processo biológico importante para nós pensarmos está aqui agora no seu quadro, que é a fotossíntese. Fotossíntese nada mais é do que uma bioassimilação de carbono. As plantas pegam água, gás carbônico, com o auxílio da luz solar, da energia solar, transforma em glicose, uma reserva de energia para nós. O importante saber sobre esse tema é que o tal de Daniel Nocera, um cientista da Universidade de Massachusetts, produziu uma folha artificial. Folha artificial. Essa folha produz energia do mesmo princípio que a fotossíntese. Ela utiliza água e luz solar. Segundo o Daniel Nocera, ainda não foi produzida em larga escala, mas segundo o Daniel Nocera, 4 litros com água e essa folha seria suficiente para manter uma casa inteira com energia durante um dia. Isso é uma nova revolução dentro da nossa matriz energética e é baseado em fotossíntese. É bom nós pensarmos um pouco sobre isso, porque a nossa 7ª OBB, para quem não conhece, Olimpíada Brasileira de Biologia, cobrou agora no dia 16 de março deste ano, o tema folha artificial. Se o pessoal que faz a OBB lembrou, os demais que fazem vestibulares também poderão lembrar. Vamos ver como que isso pode ser cobrado no seu vestibular. A obtenção de energia para a realização das diversas atividades celulares ocorre, na maioria dos seres vivos, a partir da reação esquematizada a seguir. Então, é uma reação bem interessante. Essa reação representa o processo D. Gente, nós temos que identificar primeiro quem faz parte dessa equação, quem faz parte dessa reação. Nós temos oxigênio e água. Alguma coisa está reagindo com o nosso oxigênio. Se é oxigênio, não podemos pensar em fermentação, já que nela não há a participação do nosso amigo oxigênio. Então, nos sobra pensar em quem? Em respiração ou fotossíntese. Na fotossíntese, ocorre a produção de oxigênio, enquanto que na respiração acontece o consumo de oxigênio. Vamos olhar de novo para essa nossa reação e vamos entender o que está acontecendo aqui. Existe um composto orgânico sendo reagido com oxigênio. Dessa forma, eu estou consumindo oxigênio. Se consumo oxigênio, com certeza a resposta para essa questão é a respiração. Bem tranquilo. No mais, eu queria que vocês prestassem atenção, de forma geral, naquilo que vem acontecendo também nos noticiários. Genética é um tema que sempre cai, então presta atenção na biotecnologia, que também pode ser utilizada em relação à matriz energética, já que ocorre melhoramento na cana e ocorre melhoramento também no fungo, para a produção de novos álcools.
depois desse bombardeio biológico. Espero ter ajudado você no seu vestibular. Até a próxima.